Olá! Hoje nós faremos um exercício utilizando os conceitos de estabilidade a partir do critério de Ruth para definir qual a faixa de valores que os parâmetros do meu controlador, um controlador nesse caso proporcional. Então, eu tenho aqui que a função g de c ela vai ser igual a 1kp, certo? Quais os valores que esse parâmetro pode assumir para um problema servo, onde eu tenho aqui a relação de saída com duas entradas, eu tenho a minha perturbação D e o Y do set point. Para um problema servo, o D vai ser 0, para que eu possa analisar a função de transferência da malha fechada. O meu objetivo é compreender quais os valores esse parâmetro Kp pode ter para manter o meu sistema estável. A primeira coisa que eu vou fazer é definir qual é a função de transferência da malha fechada desse processo. Nesse caso, eu vou utilizar a função de transferência que relaciona a variável de saída com o set point, já que eu tenho o meu problema servo. Essa função, ela vai ser dada por Km, Kp, que é o meu G de C, Kip, Kv, Gu, caminho direto, dividido por 1, mais, já que eu tenho um menos ali na minha retroalimentação, G de C, Kip, Kv, Gu, Km. Essa função que está no denominador é o que eu chamo de equação característica. E é ela que vai definir, então, a estabilidade do meu processo. Utilizando, então, a minha equação característica e substituindo os valores que me foram dados, eu chego no seguinte polinômio. Esse polinômio é um polinômio que depende do meu parâmetro Kp, e eu posso montar, então, o diagrama de Ruth a partir desse polinômio para analisar a estabilidade do meu processo. Para montar o diagrama de Ruth, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui as linhas S3, eu sempre inicio, então, do termo de maior valor no expoente, S2, S1 e S0. Essa é a quantidade de linhas que eu terei no meu diagrama. Eu faço primeiro as duas primeiras linhas preenchidas pelos coeficientes desse sistema. Então, eu tenho aqui 1 que multiplica o S3, o 5 que multiplica o S2, o 7 que multiplica S e o 2 mais 30 Kp é o meu termo A0. A condição necessária para que esse sistema seja estável é que 2 mais 30 Kp seja maior do que 0. Os outros termos são todos positivos, então, desde que eu atenda a essa condição, esse sistema ele já atendeu a condição necessária para ser estável. Isso vai dar, então, 2 dividido por 30. Além disso, eu preciso aqui completar o meu diagrama, onde eu vou ter B1 e B2 e C1. Eu posso acrescentar zeros para que eu consiga aí realizar os cálculos que eu preciso. O B1, ele vai ser dado por diagonal secundária, então, 7 vezes 5, menos 1 vezes 2 mais 30 Kp, dividido por 5, que é o meu termo da primeira coluna imediatamente anterior à linha do B1. Isso aqui vai me gerar a seguinte equação: 33 menos 30 Kp sobre 5, e isso precisa ser o quê?
maior do que 0, para que não haja aqui troca de sinal na minha primeira coluna. Isso me resulta, então, em 33 menos 30 Kp maior do que 0, e nesse caso, o meu Kp tem que ser menor do que 33 sobre 30, certo? O B2, eu coloquei o 0 só para a gente poder acompanhar aqui, seria 5 vezes 0, menos 1 vezes 0 dividido por 5. Então, o meu B2, nesse caso, ele é 0, certo? E eu tenho ainda o meu C1. O meu C1, ele vai ser 2 mais, né, 30 Kp vezes o B1, que é essa diagonal, menos 5 vezes o B2, que é 0, dividido pelo B1. O C1, ele é 2 mais 30 Kp. E isso também precisa ser maior do que 0. Esse termo, ele remete aqui à minha condição necessária. Então, eu já estou atendendo ela. Eu vou precisar trabalhar, então, com o termo de B1. O Kp, ele só vai receber valores que estejam dentro das faixas necessárias ou que atendam as duas condições. Então, a condição necessária, ela me resultou em Kp maior que 2 sobre 30 avos. E a condição suficiente, Kp menor do que 33 sobre 30 avos. Eu preciso analisar para verificar o que atende às duas condições. Analisando, então, o que cada uma das condições ele me resulta, eu tenho aqui, então, Kp maior do que 2 sobre 30, que eu posso simplificar em Kp maior do que 1 sobre 15 avos, e a condição suficiente, Kp menor do que 33 sobre 30, que é menor, então, do que 11 sobre 10. Aproximando esses valores, isso resulta em aproximadamente 0,067 e 1,1. Fazendo aqui a análise de sinal, para o primeiro, esse é o intervalo que atende a condição necessária, e esse o intervalo que atende a condição suficiente. Então, o intervalo que realmente atende às duas condições é o intervalo de Kp entre 0,067 e 1,1. Nesse caso, para o sistema ser estável, Kp deve estar entre esses dois valores.